Olá, sou uma avó com mais de 70 anos. Meu marido e eu vivemos uma vida muito pobre e difícil. Nascemos em uma família assim e crescemos sofrendo. Nos conhecemos em uma fábrica quando éramos jovens e imaturos. Eu morava no campo na época e fui imprudentemente para a cidade aos 15 anos para ganhar dinheiro. Comecei a trabalhar como assistente de costura em uma fábrica de roupas, ajudando as costureiras a costurar roupas em máquinas de costura. Meu marido tinha 20 anos, 5 anos mais velho do que eu, e trabalhava na fábrica para entregar as roupas prontas. Segundo ele, eu chamava a atenção por parecer sua irmã mais nova. Ele havia deixado sua casa no campo, então ele me ajudou aqui e ali. Talvez por isso, também dependesse muito dele. Esse sentimento se desenvolveu em amor entre nós e nos casamos 5 anos depois, em uma cerimônia humilde, que consistia apenas em ter uma tigela de água purificada em uma mesa com o juramento para iniciar um casamento assim. Éramos tão pobres que começamos nossa vida de recém-casados em um único quarto alugado no subsolo. Mas quando meu marido e eu estávamos juntos, o lugar parecia o paraíso para mim, porque ambos sentíamos tanta pena um do outro. Nós dois vivemos felizes sem sequer ter qualquer discussão. Então, dentro de um ano de vivermos juntos como casal, engravidei de nossa primeira filha. Por insistência do meu marido, parei de trabalhar na fábrica. Eu estava grata a ele, mas meu coração doía por ele ter que trabalhar na fábrica desde o amanhecer até tarde da noite, todos os dias. Eu dei à luz nossa primeira filha, e o tempo passou voando enquanto eu estava imersa em cuidar dela. 6 anos depois, finalmente conseguimos sair do quarto no subsolo e alugamos 2 quartos que tinham luz solar abundante durante o dia. Por volta desse período, dei à luz nossa segunda filha, que era linda como uma boneca. Ainda não conseguíamos sair da pobreza, mas não havia nada a invejar no mundo quando os 4 estavam juntos. No entanto, com o tempo, nossa segunda filha imatura começou a pensar diferente de mim e sempre invejava suas amigas ricas. Quando ela se tornou uma adolescente, ela começou a reclamar. Por que eu tenho que viver em uma família tão pobre? As outras crianças vivem em quartos bem decorados, usando roupas bonitas e comprando o que querem para comer. E a casa delas é limpa, com móveis bonitos. Mas nossa casa é tão desarrumada. Sempre que ela reclamava sobre sua situação, eu me sentia muito mal e meu coração doía, pensando como ela devia estar se sentindo para reclamar daquela forma. Mas minha filha mais velha sempre repreendia a irmãzinha quando ela fazia isso. Leonor, pare com isso. Você ainda é uma criança pequena? Como se atreve a reclamar das circunstâncias da família? Ei, por que não? Você gosta de viver assim? Eu odeio porque é tão patético e tão desarrumado. Eu quero sair desta casa agora mesmo. E se você sair? Você tem para onde ir? Nossa mãe e pai ainda estão trabalhando duro para nos alimentar e nos dar um teto sobre nossas cabeças. E mesmo assim você nem agradece por ser criada por eles. Você está sendo tão rude. Que seja, eu não ligo. Não consigo continuar vivendo assim. Vou me casar com uma família rica e usar roupas bonitas. Vou gastar dinheiro em coisas caras e viver como a esposa de um homem rico, certo? Quando você vai crescer? Eu não sei. É sua vida. Então, viva por conta própria, está bem? Não diga que está com inveja de mim depois. Isabela, se você gosta de viver assim, continue vivendo assim. Espere e veja. Eu definitivamente vou me casar com uma família rica. Eu pensava que minha segunda filha era apenas imatura, já que estava na idade mais sensível. Então, não a levei a sério. Mas um dia, acordei de madrugada, antes do amanhecer, e me senti especialmente estranha. Naturalmente, pensei que minhas 2 filhas estariam dormindo no quarto. No entanto, Leonor, minha segunda filha, havia arrumado suas coisas e fugido. Ela saiu sorrateiramente enquanto sua irmã dormia. Belinda disse que estava dormindo ao meu lado primeiro.
Mãe, não se preocupe muito. Eu vou procurá-la e encontrá-la. Essa garota tola. Vou procurá-la pela cidade. Não, Isabela, eu vou dar uma volta pela cidade e procurá-la. Você tem que ir trabalhar, e sua irmã ainda é imatura, então não a repreenda demais. Felizmente, você não era assim. Mas as crianças de hoje são diferentes da sua época. Meu coração ficou partido quando minha filha saiu de casa. Por um lado, fingi que estava calma com isso. No entanto, um dia passou, depois uma semana e depois mais 2 semanas se passaram. Mas quando não consegui encontrá-la, não consegui me perdoar por ter pensado tão complacente. Ninguém, muito menos os amigos dela, disse que tinha visto minha filha em algum lugar. Eu a reportei à polícia, e isso foi noticiado nos jornais e distribuído em folhetos para que soubessem que estávamos procurando por nossa filha. Se eu tivesse saído para procurar nossa Leonor imediatamente, isso não teria acontecido. Eu comecei a ter esses arrependimentos inúteis e eles ficaram no meu coração por mais de 30 anos. E eu nunca desisti da esperança de que um dia eu conseguiria encontrar minha filha, não importava quantas tentativas eu fizesse. Mas não havia pistas da nossa filha. Eu vivo doente com o choque, e acabei desmaiando várias vezes e fui parar no hospital eventualmente. Meu marido disse: querida, vamos parar de procurar a Leonor agora. Nós a procuramos muito, mas não a encontramos. É porque a Leonor não quer ser encontrada. Ela não quer. Então, o que podemos fazer agora? Neste ponto, a Leonor já é adulta também. Ela saiu por conta própria, então ela vai voltar por conta própria também. Vamos acreditar nisso e parar de procurá-la agora. Não. Como você pode fazer isso? Nem sabemos se nossa filha está viva ou morta. Olha, se ela estiver morta, já teríamos sido contatados. Nossa filha está claramente viva e não tem vontade de voltar ainda. Pelo contrário, se ela souber que ainda estamos procurando por ela, ela vai se esconder ainda mais. Então me escute. Cuide de si mesmo agora também. E você ficou procurando a Leonor e negligenciou demais a Isabela. Isabela também é nossa filha. E se Isabela nos deixar também? Quando ouvi isso do meu marido, fiquei sóbria imediatamente por causa dos 6 anos de diferença. Eu sempre pensei que a primeira filha já era suficiente. E depois que a Leonor saiu de casa, não achei que precisasse me preocupar com minha primeira filha, porque ela já era adulta. Quando me coloquei no lugar dela, percebi que não deveria ter agido assim como mãe, negligenciando minha primeira filha. Então, a partir desse dia, mesmo que eu procurasse secretamente minha segunda filha por conta própria, não mostrava isso para minha família e me sentia culpada. Tentei me redimir com minha primeira filha, mas talvez já fosse tarde demais, pois ela parecia querer manter distância de mim. Um dia, Isabela me disse que tinha alguém com quem ela queria se casar. Eu imediatamente a chamei para trazê-lo para casa e conhecê-lo. Eu não sabia muito sobre ele, mas ele parecia sincero. E como ele trabalhava em um emprego de escritório para uma empresa que tinha negócios no exterior, eu pensei que, como marido assalariado, minha filha não precisaria se preocupar com dinheiro. Então, dei minha permissão para que se casassem. Exatamente 2 meses depois, minha primeira filha teve seu casamento. Minha primeira filha saiu de casa. Até a mais nova, a legítima, saiu por qualquer motivo. Então, a casa ficou vazia demais, e me senti inquieta, e vivi assim por quase 1 ano. Quando estava apenas começando a me acostumar com a situação, a campainha tocou no meio da noite, e meu marido deve ter estado tão cansado que ainda estava dormindo profundamente. Então, andei cautelosamente até a porta da frente. Quem é? Eu pensei que talvez alguém tivesse se enganado e tocado a porta errada, mas fiquei em frente à porta da frente. Então, quando vi uma caixa colocada ali, fiquei tão chocada. À primeira vista, um recém-nascido dentro da grande caixa devia ter apenas cerca de 3 meses de idade,
envolto em cobertores grossos, sem entender a situação. O bebê estava sorrindo e gurgitando. Eu fiquei tão surpresa, e não sabia por que alguém teria abandonado um bebê na frente da minha casa. Mas, mesmo que eu tenha xingado a pessoa que fez isso, rapidamente peguei o bebê e corri ao redor da nossa casa para procurar a pessoa que deixou o bebê ali. Devo ter corrido assim por 30 minutos, e minhas pernas também perderam a força. E, enquanto isso, o bebê adormeceu sem saber de nada. Não importa o quanto eu procurasse a pessoa, não havia rastros dela, ela deve ter ido embora. Então, não tive escolha senão levar a criança para dentro da casa naquele dia. Nossa casa ficou em caos. Minha primeira filha e seu marido ouviram a história de mim e vieram cedo de manhã e brigaram comigo. Eles disseram que eu deveria relatar o bebê à polícia. E meu marido disse que precisávamos levar o bebê para um orfanato. Já que não sabíamos de quem era o bebê, ou como Isabela e seu marido disseram, deveríamos chamar a polícia. Mas estranhamente, eu não queria fazer isso. E nem havia se passado um dia em termos de tempo calculado. Mas o bebê achou que eu era sua avó e sorria sempre que me via. E com aqueles dedinhos minúsculos, ela segurava meus dedos velhos e calejados como se estivesse fazendo um acordo comigo, prometendo que não a enviaria embora e estava se segurando em mim. Eu sabia que minha família iria se opor, mas continuei adiando, pedindo para esperar só mais um dia e assim por diante para adiar o momento. Querida, a mãe do bebê pode voltar para buscá-lo. Então, não posso cuidar do bebê temporariamente por enquanto? Como poderíamos mandar embora essa coisinha tão pequena? O clima está ficando frio. Eu entendo como você se sente, mas como poderíamos ficar com o bebê de outra pessoa? Como poderíamos saber quando a mãe do bebê vai voltar? Certo, mãe. Se você ficar com o bebê e se apegar a ele, então será apenas difícil para você. Me dê o bebê. Eu vou levá-lo à polícia amanhã. O quê? Levar esse bebê tão pequeno para a polícia. Isabela, por favor, não faça isso, vamos esperar um pouco mais. O coração de uma mãe só pode ser entendido por outra mãe agora. A mãe que abandonou o bebê deve estar ficando louca agora. Mãe, não se preocupe, vamos esperar mais alguns dias. Pai, mesmo que meu marido não tenha dito muito, parecia que ele sabia como eu me sentia. Na verdade, quando vi o bebê, não conseguia parar de pensar na minha segunda filha, Leonor, que saiu de casa. No entanto, se eu trouxesse minha segunda filha de volta, isso poderia ser doloroso para minha primeira filha, Isabela. Então, eu tinha medo de falar sobre isso como um casal unido. Meu marido leu minha mente e se adiantou para impedir nossa primeira filha em meu lugar com uma desculpa. Vamos esperar pela mãe do bebê. Eu consegui cuidar do bebê por mais de um mês. Eu tinha esquecido como, mas minhas mãos lembraram. E eu trocava fraldas, alimentava e acalmava o bebê. Descobrimos que o bebê era uma menina. As memórias de criar minhas duas filhas no passado vieram à tona. Eu esqueci completamente a depressão porque me dediquei a ser mãe, e o bebê deitava em minha velhice. O tempo passou, e mesmo depois de 3 meses, ninguém procurou a criança. Então, naturalmente, não conseguia deixar de sentir pena por esse bebê abandonado. Eu disse ao meu marido que queria adotá-la e criá-la, mas ele disse que sabia que eu faria isso. E foi por isso que ele se opôs desde o começo. Uma semana depois, minha primeira filha e seu marido vieram me ver. Na verdade, eles estavam se mudando para a Austrália por causa de uma mudança de emprego. E eu pensei que eles tinham vindo para casa. Minha filha disse algo inesperado. Mãe, eu ouvi do papai, você realmente quer adotar um bebê? De verdade? Ah, pensei que vocês tinham vindo para se despedir, já que estão indo para a Austrália. Vocês vieram por causa disso? Você deve ter ouvido do papai, mas não é culpa do bebê. Eu me sinto tão mal por esse bebê que não consigo enviá-la para outro lugar.
Eu vou criá-la e garantir que isso não seja um incômodo para vocês, para dizer a verdade. Eu não acho que eu poderia viver sem esse bebê. Eu odeio tocar nesse assunto, mas depois que sua irmã mais nova saiu de casa desse jeito, e agora, com a mudança de vocês para o exterior, como eu poderia viver me sentindo tão sozinha sem vocês? Na verdade, eu já estava vivendo assim o tempo todo, mas agora estou rindo por causa desse bebê. Então, está bem, eu entendo como vocês se sentem. Nós vamos colocar nossos nomes na certidão de nascimento dela, não seria mais natural? E não pensem que vocês estão cuidando desse bebê sozinhos, mas se sentirem que é demais, me liguem imediatamente. A mãe dela serei eu. Eu ajudarei enquanto estiver aqui. De verdade? Vocês estão bem com isso? E Leonardo? Leonardo então falou, está tudo bem comigo. Eu estou feliz em ter uma filha tão bonita como ela, mas é uma pena que estejamos indo para a Austrália. Na verdade, eu não me importaria de levá-la conosco. Não, eu quero criá-la eu mesma. E foi por isso que acabamos assim, mas desde o começo, eu ia criá-la. Mas pedir para registrar seu nome na certidão de nascimento dela é demais para você. Sinto muito por vocês verem seus pais dessa forma. No começo, eles ficaram surpresos, mas agora que sabem da situação, eles entenderam. Oh, por favor, digam a eles que sou muito grata. Não, eu agradecerei pessoalmente. Muito obrigada. Graças a minha filha e seu marido, me tornei avó daquele bebê. Nós a chamamos de Larissa. Larissa tinha muito em comum com minhas duas filhas. Enquanto eu a criava, fiquei imaginando como seria sem ela, já que ela nos trouxe muita alegria. Além disso, ela era tão inteligente que ficou em primeiro lugar em toda a escola sem qualquer aula particular. E ela cresceu sendo invejada por todos, pois era tão popular e foi eleita presidente do conselho estudantil todos os anos. Vovó, olha, tirei a nota mais alta em toda a escola novamente. Não fiz bem desta vez também? Oh, minha pequena, estou tão orgulhosa de você. Como você é tão inteligente. Tem alguma coisa que você gostaria de comer? Vou fazer qualquer coisa para você. Não, vamos pedir para o vovô nos levar para comer fora. Não, eu só quero comer a sopa de frango que você faz. O vovô não parece estar se sentindo bem. Ele parecia doente ou algo assim. Quando ele chega em casa, ele só fica dormindo, então estou preocupada. Eu sei, mas é porque o vovô bebe. Eu queria que ele me ouvisse do jeito que você faz enquanto eu saio para comprar algumas coisas para fazer a sopa. Fique em casa e descanse. Não, eu vou com você. Vou carregar as compras para você. Será muito difícil para você carregar sozinha. Não é tão difícil. Eu sou forte como um cavalo, fique em casa. O vovô disse que vai voltar para casa logo também, e eu volto já, então fique de olho. Ok. Eu disse a ela, e fiquei tão feliz por ouvir que nossa neta tinha tirado a nota mais alta em toda a escola. Então, eu me vangloriei e comprei um carrinho cheio de mantimentos. Os três de nós jantamos juntos, e de repente olhei para o calendário e percebi que tinha esquecido o aniversário da nossa segunda filha. Geralmente eu me lembrava e escrevia todos os aniversários no calendário e nunca esquecia o aniversário dos nossos filhos. Mas foi o primeiro ano em que eu esqueci, mesmo que ela não estivesse em casa conosco. Lembrei de fazer o bolo de aniversário e fazer sua comida favorita, a sopa de frango, mas só quando eu estava preparando, me lembrei de Leonor, e me senti culpada por ter esquecido o aniversário dela e senti um peso no coração. Nesse momento, ouvi a tosse alta do meu marido, e Larissa correu para a cozinha gritando em choque. Vovó, o vovô tossiu sangue. Vou ligar para o 911, e você vá vê-lo, por favor. Fiquei perplexa com os gritos de Larissa. E quando saí para ver meu marido, ele havia desmaiado tossindo sangue. Eu estava tão assustada e fora de mim que tremia muito enquanto ia de ambulância com ele inconsciente.
Larissa segurou minhas mãos com força e continuou me dizendo que ele ficaria bem, mas, mesmo com a idade que eu tinha, acabei me apoiando em suas palavras e suportando os momentos assustadores. Só então percebi que ela nem estava usando sapatos e entrou na ambulância descalça. Eu também estava descalça. Está tudo bem, vovó. Coloque esses sapatos rápido. Eu estarei bem. Forcei Larissa a calçar meus sapatos. Quando chegamos ao hospital, meu marido passou por alguns exames. E o resultado mostrou que ele tinha cirrose hepática. Antes de se casar, ele não bebia uma gota de álcool, mas depois que Leonor saiu de casa, ele começou a beber um copo ou dois. E foi assim que ele começou a beber. Eventualmente, isso o deixou doente. Estava em um estágio avançado e muito tardio. Ele deve ter estado com muita dor. Ele é tão teimoso e não reclama agora. Não há nada além de um transplante de fígado como tratamento. Transplante de fígado, oh, meu Deus! Sinto muito em dizer isso, mas se houver um doador em sua família, o procedimento e o tempo de cirurgia serão muito mais rápidos. Agora é muito urgente para o seu marido. Ao ouvir isso, eu não sabia o que fazer. Como poderia dizer isso para minha filha? Eu disse a ele que eu doaria meu fígado. E Larissa também pediu para ser testada se fosse compatível. Fiquei tão surpresa com o que ela disse e fiquei com raiva dela, mesmo que eu estivesse grata a ela por dentro. Você não pode fazer isso. Se você disser isso de novo, vou ficar muito brava. Por quê? Eu não sou sua neta de verdade? O que eu descobri é que, mesmo que eu não seja sua neta de verdade, há casos em que o fígado pode ser compatível. Então eu quero retribuir recebendo apenas o seu amor. Fique quieta. Por que você está falando besteira? É melhor você nunca mais dizer isso de novo. Ainda assim, se perdermos tempo e o vovô não conseguir um transplante a tempo. Eu não pude dizer que temos que desistir com minha própria boca. Felizmente, minha filha me ligou. Eu estava hesitando em ligar para ela. E como ela era nossa filha, senti que precisava pelo menos contar para ela. Então eu atendi a ligação. Omiti que seu pai precisava de um transplante de fígado e apenas disse que ele estava no hospital e sendo examinado, mas ela disse que voltaria imediatamente. Então ela apareceu no hospital. Larissa não estava lá, pois tinha ido para a escola, e o médico que estava fazendo a ronda me viu e a minha filha e sorriu, dizendo que poderia marcar a data da cirurgia. Eu perguntei a ele, enquanto ele estava falando sobre quando eu estava prestes a me candidatar para doar meu fígado, e minha filha ficou chocada ao ouvir sobre o transplante de fígado. Já que eu ainda não tinha contado a ela. Mas quando o médico disse que nós duas éramos compatíveis, ficamos tão chocadas que ficamos sem palavras. Sua neta fez o teste. Vocês não sabiam? Ela nos disse que vocês também foram informados. Os resultados do teste saíram positivos. E é por isso que eu estava prestes a marcar a data da cirurgia. Eu a repreendi para que ela não fizesse isso, mas por que ela faria a cirurgia? Eu não a criei para fazer isso. Mãe, acalme-se. Doutor, eu farei o teste. Larissa é muito jovem, então minha filha fez o teste. Eu não pude dizer a ela para não fazer. Ela disse que era a filha mais velha, então, como ela poderia pedir a Larissa, que não é sua parente de sangue, para passar por um transplante de fígado? Ela não hesitou um segundo e fez o teste. Enquanto isso, o estado do meu marido piorou gravemente e ele entrou em coma. Eu repreendi Larissa e a proibi de chegar perto do hospital, mas quando saíram os resultados do teste da minha filha, eu desabei em desespero. Eu pensei que, já que ela era nossa filha mais velha, ela seria compatível, mas o resultado do teste foi negativo. Eu também fiz o teste e fui negativa desde o início. Fiquei apavorada. Então a enfermeira que tinha um carinho especial por nossa Larissa nos disse que ela estava do lado de fora, no canto da enfermaria,
e não podia entrar porque eu a tinha proibido de se aproximar. Antes que eu percebesse, eu gritei, batendo no peito. Eu estava louca. Eu deveria tê-la deixado ir naquele momento. Mas isso não é algo que eu deva fazer com o filho de outra pessoa. Eu deveria ter entregado o bebê para a polícia. Como você disse, Isabela. Mãe, quem sabia que isso aconteceria? E Larissa é nossa filha agora. Minha filha e sua neta. Se ela está dizendo que vai doar o fígado, vamos aceitar isso com gratidão. Serei uma boa mãe para ela. Você será punida, sua tola, eu criei Larissa, mas como podemos fazer isso com o corpo dela? Foi então que a enfermeira, que estava ouvindo nossa conversa, balançou a cabeça. Então ela abriu a boca para dizer algo, e eu pensei que estava em um sonho naquele instante. Eu odeio interromper enquanto vocês estavam conversando, mas a sua neta não é a sua filha biológica? Ah, houve uma situação, mas ela é minha filha. Entendo, mas descobriu-se que vocês são parentes. O rosto da minha filha ficou largo e chocado. Eu também pensei em algo, e foi na minha segunda filha, Leonor, que eu pensei. Será que Larissa é, por acaso, filha de Leonor? Então ela foi a pessoa que apertou aquela campainha. Quando meus pensamentos chegaram a esse ponto, eu desmaiei. Eu estive procurando por minha filha por tanto tempo e a perdi novamente quando ela estava na porta da minha casa. E até mesmo naquele momento, eu estava pensando na minha segunda filha, a quem sinto tanta falta. Como deve ter sido difícil para ela deixar seu bebê em frente à nossa porta. Se fosse tão difícil, ela não deveria ter fugido e voltado para casa com seu bebê. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso, mas é claro que isso não poderia acontecer. Quando voltei a mim, eu pensei que, se a mãe biológica de Larissa fosse minha filha, Leonor, eu prometia que a encontraria desta vez. E me senti triste, mas grata, que Larissa doou seu fígado e a operação foi um sucesso. Minha filha e eu cuidamos do meu marido e de Larissa. E ao mesmo tempo, procuramos por Leonor em todos os lugares. Então encontramos uma mulher que disse que trabalhou com Leonor à noite e encontrou uma pista, mas a esperança se transformou em desespero, e comecei a odiar Leonor. Lembro-me dela. Ela era tão bonita e era muito popular na loja onde trabalhava. Ela trabalhou em nossa loja por apenas cerca de 6 meses e se casou. Ele era um cliente frequente em sua loja e esse cara era muito famoso e rico. Então outra pessoa disse: "Ah, aquela mulher, ela foi expulsa porque não conseguiu dar à luz um filho, sua sogra não era brincadeira." Eles nem se casaram legalmente, então ela era tratada como uma amante, ainda assim, tratavam-na muito mal, sendo uma mulher doente. Seu marido era um playboy. E quando soube que sua esposa estava doente, ele a abandonou tão friamente. Ela implorou com ele, carregando o bebê, e eu até chorei porque era tão patético. Mas por que você está procurando por ela? Eu descobri que minha filha preciosa foi tratada como uma amante por algum cara e abandonada porque estava doente. Era de partir o coração para uma mãe. Eu estava tão dilacerada imaginando como ela deve ter se sentido ao deixar seu bebê e arrastar seu corpo doente para longe. E desmaiei novamente quando recuperei a consciência. Lembro-me de meu marido dizendo que me notificaria se ela tivesse morrido. E comecei a ter esperança novamente de que ela ainda pudesse estar viva. Mãe, você reportou Leonor como desaparecida, certo? Mas se o desaparecimento passar de 7 anos, o número de seguro social dela será cancelado. Talvez seja por isso que não ouvimos nada. O quê? Então não temos como encontrá-la novamente. Não, Leonardo a encontrou. Ele a encontrou de verdade. É verdade? Vamos imediatamente. Chame Larissa. Vamos encontrá-la. Sim, vamos. Papai e Larissa estão se recuperando muito bem agora. Então vamos todos juntos encontrar Leonor também.
Fiquei tão feliz em ouvir que Leonor foi encontrada. Eu estava feliz e grata que ela estava viva, mas esses sentimentos acabaram se transformando em luto quando o lugar onde minha filha nos levou não era um lugar onde minha filha estava viva. Era apenas um triste túmulo sem qualquer lápide, com grama crescendo por toda parte. Eu desabei e solucei. Era a única coisa que eu podia fazer como mãe. Ao meu lado, Larissa estava chorando. Eu nunca tinha visto chorar enquanto a criava, mas ela deve ter se sentido tão triste ao ver a mãe biológica dela que ela esfregou o rosto contra a sepultura e chorou tão tristemente. Eu realmente te odiei muito porque você me abandonou. Eu pensei que nunca te perdoaria e achei que não precisava de uma mãe que me abandonou assim. Mas se você apenas morrer assim, o que eu vou fazer? Mãe, eu esperei por você por tanto tempo. Eu segurei minha neta que não podia expressar externamente o quanto sentia falta e ansiava pela mãe dela. Isabela disse a Leonor: Leonor, sua filha Larissa está bem. Eu estou cuidando bem dela. Então não se preocupe, minha querida. Sua filha é linda. Sinto muito que eu tenha sido pobre em sua próxima vida. Nasça em uma família rica e viva feliz, recebendo muito amor. Eu acariciei a sepultura como se fosse o rosto dela. Então Isabela começou a chorar, e ela se ajoelhou na frente do túmulo e gritou: Leonor, você não vai obedecer sua irmã até o fim? Como você poderia ir antes de mim? Então eu não posso te perseguir e te repreender corretamente. Não posso te dizer que sinto muito. Eu não deveria ter dito que você era imatura naquela época. Eu deveria apenas te abraçar como minha irmãzinha bonita, porque você é tão bonita e adorável. Eu costumava me gabar de você para os outros todos os dias, mas nunca tive a chance de te dizer pessoalmente que você era bonita. Sinto muito por minha irmãzinha, não importa o que. O que vou fazer sem você? Quando minha filha falou tão sinceramente, meu marido e meu genro também se viraram para enxugar suas lágrimas. Meu marido não disse em palavras, mas como se sentisse falta de Leonor, ele não conseguiu deixar o local prontamente. Ficamos lá, e chamando o nome dela até o pôr do sol. Colocamos uma lápide, cortamos a grama crescida e colocamos flores na frente do túmulo dela. Somente então, senti como se pudesse ter um fechamento em minha mente, de certa forma. E fui encontrar aquele homem que colocou minha filha para fora daquela forma. Mas ele havia perdido toda a fortuna e estava preso após ser condenado por fraude e agressão física. Sua família, que se gabava e era insolente por ser rica, também declarou falência e estava escondida em algum lugar no campo, vendendo toalhas como vendedores ambulantes. Eu pensei em procurá-los para me vingar dele, mas Larissa disse: Vovó, eu entendo como você se sente, mas não posso perdoá-los. Então, não quero vê-los, mas eu tenho força suficiente e sou uma pessoa incapaz. Então eu irei vê-los para vingar a morte da minha mãe. Assim, agora não os procure. Eu darei o troco 1000 vezes pela minha mãe. Não, 10.000 vezes para vingar minha mãe. Larissa, não quero que você viva com esse tipo de pensamento, certo? Eu também. Agora que a sociedade já os puniu, vamos viver com sucesso, essa é a verdadeira vingança. Vovô, acho que sua mãe enviou você para nós para que pudéssemos criá-la, esperando que você não soubesse nada sobre eles. Querido, acho que você deve ter reconhecido nossa neta corretamente naquela época. Acho que sim, eu não queria mandá-la para outro lugar, foi porque ela era nossa descendente. E é por isso, Larissa, para sua mãe e para você mesma, por favor, seja feliz. Então, eu posso ir ver sua mãe e dizer a ela com orgulho que fizemos bem. Eu queria que nossa neta tivesse esperança e nenhum pensamento de vingança em seu coração, como se ela entendesse como nos sentíamos. Ela estudou ainda mais, apesar de ser uma excelente aluna na escola. Eventualmente, ela foi aceita em Harvard com uma bolsa de estudos integral. E mais tarde, foi para a Faculdade de Direito de Harvard. Ela disse que não queria vítimas como sua mãe biológica e que seria juíza.
Eu estava tão orgulhosa dela e ela me emocionou. Então, como Larissa queria, minha primeira filha se tornou juíza depois de se formar na Faculdade de Direito de Harvard e tem trabalhado há muitos anos. O único problema é que ela não está pensando em se casar, mesmo que a tenhamos incentivado a viver no campo. Ela insistiu que vivêssemos na cidade e nos mudou para Boston, para um condomínio de luxo com uma vista fantástica. E meu marido e eu estamos vivendo em um estilo de vida extravagante, nos perguntando se é bom viver assim por muito tempo. Minha primeira filha engravidou e é um menino. Ela disse que tem uma primeira filha, Larissa. Então ela está muito feliz por poder ser mãe de uma filha muito bonita também. Minha primeira filha tinha vivido afastada, mas agora estamos morando perto e nos tornamos muito próximas. Larissa está muito ocupada, mas é tão bom ver minha filha tão feliz, e acredito que tudo isso aconteceu como um agradecimento à nossa Larissa e por causa do esforço dela. Então, meu marido e eu fizemos uma promessa até o último momento em que estamos neste mundo: vamos proteger nossa neta e fazê-la feliz o máximo que pudermos agora. Meu marido parou de beber e se exercita muito para manter sua saúde, pois ele encontrou uma segunda vida depois que sua neta lhe deu uma parte de seu precioso amor. Quando olho para ele, sinto que estou ficando mais saudável apenas observando-o. Não posso ser gananciosa à medida que envelheço, mas se eu tiver meu último desejo, gostaria que nossa Larissa encontrasse um bom parceiro e fosse feliz. Se ela pudesse ser feliz, não hesitaria em sacrificar minha própria vida por ela, mas oro para que esse desejo se realize e encerrarei minha história aqui. Obrigada por ouvir minha história e sejam saudáveis e felizes.